começar. Bem Então, atrasado. boa noite. Pessoal, o dia de sexta-feira é complicado, né? Duarte, entrando aqui. Boa noite, tudo bem, Ana Cássia? Então, vamos iniciar aí, né, nossa última aula de Direito Administrativo, né? Nós hoje vamos falar sobre bens públicos, que é a nossa última matéria, e depois nós vamos fazer a correção também do trabalho que eu passei para vocês, né, para poder estudar aí para a prova. Eu vou utilizar algumas questões dessas na prova, né, para poder, que vocês já estudaram. E em relação à nossa pontuação, né, do semestre, se tiver alguém ainda que não me enviou o trabalho ou os outros pontos extras, né, para poder enviar aí até pelo menos na semana que vem, para poder a gente pontuar. Nossa prova está marcada para sexta-feira, no dia, acho que é 18, né, que vai dar, deixa eu ver aqui no calendário, dia 19, mas eu vou mandar para vocês mais ou menos dia 17. Mas no dia 19 vou entrar com vocês aqui ao vivo, no horário da aula, explicar a prova toda, igual a gente fez da outra vez, né? E é só que eu preciso o mais rápido possível, né, para poder vocês me enviarem essa prova, pelo menos, né, até na sexta-feira mesmo. Porque até no sábado eu tenho que lançar essas notas, e o nosso prazo é até o dia 20. Então, o dia 20 já tem que estar tudo lançado, ok? Então, quem for fazendo antes, já, inclusive, me envie antes. Nós vamos, então, passar aqui para o slide. Vou abrir aqui e compartilhar com vocês, para poder vocês me acompanharem. Deixa eu só abrir aqui. Ok. Abrir aqui. Ok. Vou compartilhar com vocês a minha tela, tá? Antes de eu iniciar o slide, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então, vamos lá. Pode falar. Oi, Mônica, pode falar. Não enviaram o trabalho. Tem alguns nomes aqui que ficaram mesmo. Olha, eu tenho Edilson, Felipe não mandou, Maria das Graças, Maicon, Mirelli, Thaís da Costa, Walter e Braz José. Esses não enviaram para mim ainda, tá? Aí, para enviar o trabalho. E também quem tiver feito, não é? Mas o desafio nota máxima, post e a audiência de instrução e julgamento, para poder me enviar, para poder eu pontuar. Quem me enviou, já pontuei já. Eu tenho aqui a pontuação da Ana Cássia, desafio nota máxima, post e audiência de instrução e julgamento. Júlia Magalhães, audiência de instrução e julgamento. Lucas Carvalho, desafio nota máxima e audiência de instrução e julgamento. Maicon, desafio nota máxima. Mirelli, desafio nota máxima e audiência. Mônica, o post. Só. Aí o restante que me enviar, né? Aí para poder pontuar, tá bom? Então, pessoal, nossa última matéria aí, né, da ementa, nós vimos aí durante o semestre, né, toda a ementa e faltou, né, esse finalzinho aqui de bens públicos. Então, vamos iniciar. Nós temos os bens públicos, inicialmente aqui, principalmente os da União, né, que são aqueles de maior valor. Então, tudo que for dentro do nosso território nacional, que realmente tiver um valor maior agregado, ou seja, aquele referente à nossa proteção, ou seja, marca territorial, né, que veda aí, né, a nossa proteção em relação aos outros países, tudo que tem um cunho econômico muito grande, igual petróleo, que é no subsolo, potenciais de energia hidráulica, recursos minerais, né, coisas que têm valor histórico, arqueológico também, e pré-históricos, as terras dos índios, né, então, assim, todos esses que estão aí nessa tabelinha que eu estou mostrando aí para vocês, mar territorial, recursos naturais da plataforma continental, praias marítimas, ilhas, lagos e rios, terras devolutas, e todos os outros bens que sejam, né, aí atualmente pertencentes à União, além das fronteiras, construções militares, vias federais e de preservação ambiental. Então,
todos os bens que têm um valor econômico muito grande são da União. Então, às vezes, você pensa, aqui no quintal aqui da minha casa, eu posso cavar e tudo que tiver aqui é meu. Depende. Se for você achar uma coisa que não tem tanto valor econômico assim, é seu. Agora, se realmente tiver um valor econômico, eu cavei aqui, tem ouro, ou tem petróleo, aí é da União, com direito de aluguel do espaço físico do seu imóvel, que vai precisar para essa extração, tá? Então, nós temos 3 espécies de bens. Por que a gente tem que ver, principalmente, os bens da União dentro do direito administrativo? Porque, para entender a limitação dos bens, né, que são de direito público, né, esses bens da União, nós temos que entender como que é a aplicação dos bens, quais são eles, quais são as espécies e o que isso reflete no direito administrativo. Bebi uma água que a garganta vai secando. Então, são espécies de bens, né, esses bens da União, mas dentre esses bens também tem 3 qualificações, espécies desses bens. Tem os bens de uso comum do povo, que é aquilo que todo mundo usa. Então, tá lá, né, o mar territorial é da União, mas todo mundo usufrui, né? Você vai andar nas ruas? Realmente, aquelas rodovias são da União, mas todo mundo utiliza. As praças, então, são aqueles bens que todo mundo usa de uma forma comum, bens de uso comum do povo. Bens de uso especial são aqueles que são destinados às instalações, né, a atendimento da população através dos serviços públicos. Então, são as repartições públicas, as escolas públicas, então são bens, né, normais, mas que é dado uma utilização especial. Então, quando você vai na prefeitura, é um bem de uso especial, você vai na Câmara Municipal, é um bem de uso especial, você vai numa escola, né, pública, é bem de uso especial, porque está prestando um serviço à população. E também tem os bens dominicais, que são os bens que são do acervo efetivo do poder público. Porque às vezes não é aquela casa que é emprestada para ter aquela escola, não é aquela casa que foi emprestada pela prefeitura para ter uma ONG. É um bem que pertence efetivamente o registro para o poder público. Então, aquele prédio em si, ele é, né, do bem, ele é público, né? Porque o CPF que está registrado ali, ele realmente é público. Dentre esses bens, tem algumas características para eles, dentro desses bens que são efetivamente públicos, que prestam serviços públicos e onde estão instalados, né, esses serviços públicos. Quais são as características, então, principais? Eles são inalienáveis, exceto em caso, né, necessário, através de uma forma específica de licitação, para poder, ou desafetação, né, para poder emprestar para algum serviço público, tipo esse da ONG que eu falei, ou então vai dar destinação diferente, ou então vai ser permutado, eu pego uma casa que é pública e troco por uma outra particular para poder dar uma destinação diferente, ou então eu faço, através de um processo administrativo de licitação, né, aquela venda daquele imóvel para aplicar para a compra de outro. Então, né, ele é inalienável, de maneira geral, exceto nos casos necessários de venda, ou troca, ou desafetação. Os bens dominicais também podem ser alienados, então, no caso, através dessa autorização legislativa, a avaliação prévia para poder saber quanto que ele valeria e o procedimento da licitação que a gente viu na aula passada. Então, se for bens móveis, dispensam a licitação por causa, né, daquela destinação, mas tudo tem que fazer o relatório, tem que fazer aquela característica. Então, depende muito, né, da característica e do valor desse bem móvel também para a gente verificar. Mas isso a gente viu dentro de licitação. Também, os bens, né, do poder público, eles também não prescrevem, ou seja, né, não passa do tempo. Então, ele sempre vai ser público. Deixa eu atender quem está chamando aqui. Walter Neto, boa noite, tudo bem?
Então, não prescrevem, não podem ser vendidos, exceto, né, claro, nas exceções, não há usucapião de bens públicos. Então, mesmo que aquele lote fique ali sem dar destinação nenhuma o resto da vida, mesmo que você tome conta, tome posse e utilize aquilo ali como seu, não poderá ser usucapido. Em casos de exceção, vão poder, né, ser destinado para aquela, né, para o tipo sem terra, né? A gente vai ver agora. Mas não necessariamente, eles não são usucapidos. Então, de uma forma geral, né, os bens dominicais, os bens que são públicos, não podem sofrer usucapião. Todos são impenhoráveis. Então, mesmo que a prefeitura está devendo bilhões, o imóvel não pode ser penhorado, porque essa é uma das características dos bens públicos. Não podem também ser arrestados ou sequestrados. Então, mesmo em caso de dívida, não vai poder sofrer nenhum tipo de restrição de uso. E não podem ser objeto de penhor, hipoteca e anticrese também. Então, trouxe algumas terminações, alguns conceitos para vocês não ficarem tão perdidos em relação às características dos bens dominicais. No caso do usucapião, que a gente tinha acabado de falar, a usucapião seria aí, se pudesse ser nos bens públicos, como não pode, mas para vocês entenderem como que isso funciona, a usucapião é uma forma, né, de estabelecer uma função social para aquele lote que está lá abandonado. O dono comprou e ele não está utilizando. Outra pessoa vem para fazer ali a sua moradia, a sua subsistência ou a sua atividade econômica. Então, começa ali a fazer um monte de plantação. E aí, depois aquilo ele vai ficando, vai morando, vai colhendo as alfaces dele lá e vai ficando por anos ali. Então, chega um momento, faz tanto tempo que ele tá ali na posse daquele imóvel, pagando IPTU, então ele mora lá como se fosse dele. Pode ser que, desde que ele obedeça todos os requisitos, ele possa, além de ter a posse, também ter a propriedade, através do pedido de usucapião. Aí, no caso aqui, não convém adentrar muito profundamente, porque os bens dominicais, eles não podem ser usucapidos. Mas aí trouxe a título de curiosidade para vocês, qual que é o tipo da usucapião. Se fosse urbano, pelo menos 5 anos ininterruptos, em posse mansa, sem nenhum tipo de contestação. Deixa eu aceitar a Maria. Boa noite, Maria, tudo bem? Deixa eu fechar isso aqui, que eu abri sem querer. Ok, deixa eu voltar aqui. Se fosse a usucapião ordinária, 10 anos, quando a pessoa tem um título, né, o início de pagamento ou uma doação em relação a esse imóvel, e o extraordinário, que é aquele que a pessoa não tem documentação nenhuma, né, tem que ser de 15 anos. Claro que tem outras 1000 características aqui, né, pode ser feito no cartório, pode ser feito na justiça, mas no caso aqui, nosso, o que tem que entender é que os bens dominicais não podem sofrer, né, nenhuma restrição em relação ao usucapião. E em relação a penhor, hipoteca e anticrédito, também trouxe só os conceitos para vocês, né, para poder não ficar tão perdido. Ou seja, os bens dominicais, os bens públicos não poderão sofrer nem penhor, nem hipoteca e nem anticrédito. Então, o bem móvel, não há transferência do bem ao credor, exceto se for rural. Então, o bem imóvel é aquela, né, entrega, igual você pega o seu colar, vai lá e entrega. Então, não pode pegar os bens vamos supor, vai ali na prefeitura e vou pegar as cadeiras lá da recepção para poder garantir um pagamento. Os bens públicos não podem sofrer penhor, nem bem móvel, nem bem imóvel. Então, também os bens dominicais, né, não vão poder ser hipotecados. Hipoteca é de bem imóvel. Não há transferência do bem ao credor, era uma garantia, também não pode. E anticrese, que também é bem imóvel, mas há a transferência do bem ao credor, podendo retirar da coisa os frutos, ou seja, ele fica utilizando aquele bem e tendo rendimentos. É como se ele tomasse o seu imóvel e estivesse recebendo os aluguéis em relação àquele imóvel. Então, nenhuma dessas restrições aqui dos direitos reais de garantia vão ser sofridos os bens dominicais, tá? Como que eu posso adquirir bens para o patrimônio público?
Então, no caso lá do município, né, a prefeitura vai adquirir bens de que forma? Através de doação, né? No caso aí, vai ser doado para ser utilizado pelo poder público, a compra, que ele pode, né, pegar o dinheiro e comprar para dar destinação específica pública. Desapropriação, né, quando necessário, precisa passar uma rua aqui no meio da cidade, vai desapropriar aquelas casas que estão naquela localidade, para que aquela rua possa passar naquela localidade, vai indenizar as pessoas e vai, né, utilizar aquele espaço para o poder público. Confisco, né, no caso específico da lei, a permuta, que seria a troca, né? Eu vou dar um imóvel da prefeitura e vou receber um particular no lugar para poder dar uma destinação específica de uma creche que eu preciso nesse bairro. Então, pode acontecer também. Dação em pagamento, né? Quando a pessoa não tem o dinheiro para poder pagar aquele tributo, e aí ela paga através de bem imóvel. Direito hereditário também, que pode ser aí, né, direcionado para o patrimônio público. E no caso da usucapião, né, os bens públicos não podem ser usucapidos, mas o poder público pode usucapir, né, no caso aí, em relação a bens que foram usucapidos, depois passa para o poder público. A venda de bens públicos. Podem ser vendidos, né, alienados, pelas formas comuns que a gente utiliza na forma particular. Então, eu posso vender, posso doar, posso só trocar, só que tem que obedecer os requisitos previstos no direito administrativo. Então, eu preciso de uma autorização legislativa, preciso avaliar aquele bem e fazer a licitação. Aí pode, desde que obedeça todas as regras, igual a gente viu, né, na parte de licitação. A exceção é a investidura. Quando você está fazendo uma obra pública, você, poder público, está fazendo uma obra, e aí você precisa de mais espaço. Então, eu ia passar a rua aqui, mas precisei ali da calçada daquela casa. Eu precisei de mais uma esquina para colocar uma terra. Então, assim, pode ser, no caso, avaliado e o dono daquela terra, e eu estar na posse durante um tempo daquela localidade. Então, seria uma investidura, né? Se caso demorar muito, pode ser que haja uma avaliação e uma indenização, mas no caso daquela terra que é do ladinho da obra que eu estou fazendo, pode ser que eu necessite daquele espaço, utilizado, né, temporariamente. A utilização especial dos bens públicos por particulares. Também pode acontecer. Tem aquela praça, ali onde fez o viaduto, embaixo da Goiás, com a Avenida Brasil com a Goiás. Ali estava tendo aquela feirinha antes da pandemia. Então, tinha uma autorização para os particulares usarem aquilo para o comércio. Então, era o uso daquele terreno durante um tempo. Nesse caso, era interesse dos particulares, né, usar temporariamente aquele espaço. Poderia ser também um espaço, eu vou fechar essa rua para poder fazer uma quermesse da igreja. Eu podia fazer, eu preciso fechar a rua para poder fazer uma manifestação. Então, a autorização de uso por um tempo temporário. Nesse caso, chamada, né, de autorização de uso, e tem algumas características. Ela é um ato unilateral, no caso, eu vou lá e peço, discricionário, porque o poder público pode querer ou não, e inclusive, se ele me autorizar, ele pode voltar atrás, né, por isso que é título precário. Pode ser que hoje ele autorize e amanhã, por causa da pandemia, ele não deixe mais. Então, é um título precário. Pode ser revogado a qualquer tempo. Independe de licitação e de lei autorizadora, é discricionário, quem vai decidir é o poder público, através do seu pedido, você solicita, e ele vai verificar se aceita ou não. Pode ser em caráter gratuito ou oneroso, depende, né, da destinação, e por tempo determinado ou indeterminado, dependendo da necessidade. Já a permissão de uso, ela é um pouco mais burocrática, porque ela parece autorização, só que
o poder público também tem interesse que isso ocorra. No caso, então, tem um grau menor de precariedade, por quê? Porque, em regra, depende de licitação para poder acontecer. Eu vou deixar utilizar esse espaço, mas eu preciso que faça aquele serviço, né, para o poder público. Então, no caso, vai ter toda a previsão de como que isso vai acontecer, né? E o permissionário vai utilizar isso. Vai fazer uma permissão de instalação de uma banca de jornal na via pública. Vai fazer uma permissão de uso de um espaço para poder colocar uma biblioteca. Então, é uma permissão de uso de um bem público, né? Temporário, mas o interesse público também tem interesse nisso. O poder público também tem interesse nisso. E já a concessão de uso é um contrato entre a administração e o particular, né, para que utilize aquele espaço durante um certo tempo de permanência. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo, a instalação de um restaurante dentro de um zoológico municipal. O local é público, mas o que está ali dentro é particular. Então, precisa de uma autorização legislativa e também de uma licitação. Vai ceder aquele espaço público para utilização, né, econômica do particular, ok? Nós temos também a concessão de direito real de uso. No caso, então, são somente para bens públicos, né, bens dominicais, e ele é uma construção do direito privado, é um contrato, e também é a aquisição pelo particular do direito do uso de um terreno público. Então, no caso, ele vai utilizar para, no caso, interesse próprio. Ele precisa de uma autorização legislativa e de licitação, porque esse interesse social é alto. Então, eu vou utilizar para poder fazer um show grande, ou então vou utilizar aquele espaço para poder montar um circo. Então, eu vou utilizar, mas eu vou pagar pelo direito real de usar aquele espaço público durante um certo tempo. E o bem tem que ser público para ser chamado de concessão de direito real de uso. Nós temos, então, alguns bens públicos, né, com umas restrições maiores ainda, e ele, né, tem que ser falado aqui. Então, existem bens do patrimônio público que são chamados terras devolutas. Lembra lá naquele mapinha que eu mostrei para vocês no início? Lá estava escrito terras devolutas. O que é, né? O que são essas terras devolutas? São terras que ninguém tomou conta ainda. Hoje em dia é mais difícil, porque todo mundo já tomou posse de tudo. Mas agora pensa lá no interior do Nordeste, lá, será que todo mundo, né, já chegou em todas as localidades, né? Então, o que ninguém apossou, o que ninguém tomou conta, ele é do patrimônio público. Então, até se limitar, fazer a metragem, descrever, né, de forma discriminada toda aquela propriedade, mesmo assim ele é do bem público. Só que depois que discrimina, né, pode ser que pegue essa terra devoluta, que é uma terra que não está sendo produzida para nada, e possa dar uma destinação para essa questão, né, da reforma agrária. Então, existem terras devolutas e improdutivas, né, que são públicas, e depois pode dar uma destinação para utilização, né, em relação a isso. Então, elas pertencem à União e, caso não seja da União, vai ser dos estados. Mas, num primeiro momento, o que não for de ninguém é chamado público, tá? O mar territorial também é muito importante, porque ele faz a nossa proteção. O que seria o mar territorial? É a faixa né, que vai da beirada ali da água até 12 milhas marítimas. Então, é aquela linha, né, beira-mar do litoral que vai todinho no nosso continente. Nós temos, né, no caso, uma parte do nosso país que é toda litorânea. Então, trata-se de águas públicas de uso comum, né, porque todo mundo aí vai ter acesso, né, exceto em algumas localidades, e pertence à União.
isso, depois do mar territorial, ainda a gente tem um espaço de proteção para o nosso país, que é chamado de zona contígua, né, que inicia depois dessas 12 milhas marítimas, que é aquela, né, parte litorânea inicial, mar territorial, depois vem a zona contígua, que é até 24 milhas, depois dessa faixa litorânea, e ainda temos a zona econômica, que é depois disso e vai até 200 milhas. Então, é onde se explora recursos naturais do mar. Ah, vai extrair petróleo do pré-sal. Então, geralmente, fica nessa localidade. E aí, depois disso, né, aí é aquela parte internacional, que aí depende do que é que vai ser achado e a distância vai verificar de qual país que é. A terceira espécie que a gente tem aqui são as terras tradicionalmente ocupadas por índios. Então, é tudo do índio. Mas o que, mesmo sendo da União, é da União, mas é dada a exploração, o usufruto e tudo que retira aquelas riquezas dali para os índios. Não, exceto o subterrâneo, né? Que a gente já falou também que é da União. Então, ela pode utilizar o solo, o rio, o lago, tudo que foi superficial ali. Tudo que tiver de planta ali, que estiver produzindo, é dos índios, tá? A plataforma continental também é um bem da União, né? E os recursos naturais dela também, que é um prolongamento aí das terras continentais ou insulares por baixo das águas do mar. Também pode ser que seja, além daquela que a gente viu ali inicial, seja mais profundo no país, lá no mar. Então, é a plataforma continental, onde também pode se extrair recursos naturais. E tudo que for retirado dali é também da União. Os terrenos da Marinha, né, são bens da União também, e são considerados aqueles que são banhados por águas do mar ou do rio navegável. Então, vai até 33 metros para a parte da terra, ou seja, da beirada para dentro, contado do ponto que chega pré-água ali, né, média. Então, os terrenos da Marinha, eles têm um arrendamento da época ainda lá do que veio de Portugal. E aí, existem uns pagamentos em relação ao uso desses terrenos da Marinha até hoje em dia. Você vê, né, que quanto tempo faz, né, que libertando de Portugal, e mesmo assim ainda existe pagamentos de terrenos da Marinha, principalmente nessas partes litorâneas. A minha irmã tem um apartamento de frente para o mar em Aracaju, e ela paga um aluguel desse, né, por ano, uma vez por ano, paga para a Marinha em relação ao uso dessa parte, né, onde está localizado o apartamento dela. Então, vamos falar também sobre esse foro e anfiteuse, né, e laudêmio também, que está inserido aqui, para vocês entenderem qual que é o conceito. Então, laudêmio e foro são essas taxas da Marinha, que se divide, então, em taxa de laudêmio, que é uma taxa que paga por ocupar a beirada ali perto do mar. A taxa de laudêmio é 5% do valor do imóvel e deve ser paga no momento da transferência do imóvel. Então, se eu comprei um apartamento de frente para o mar, quando eu comprei, eu pago 5% para a Marinha. E a taxa de foro é pago anualmente e é 0,6% do valor do imóvel. Então, todo ano eu vou ter que pagar 0,6% para a Marinha, porque é como se fosse esse dinheiro direcionado para a época, como se fosse um pagamento de um aluguel para a Marinha, em decorrência da época da invasão de Portugal aqui, né, que trouxe como se fosse dono, né, da época aqui dessa parte litorânea do país. Então, aqui, os terrenos da Marinha, eles sofrem esse arrendamento perpétuo, né, por particulares, e mesmo sendo da União, nós que utilizamos essa parte, dessa beirada da água, temos que pagar, né, pela nossa localidade do imóvel estar no terreno da Marinha, ok? Terrenos marginais ou reservados são aqueles do lado dos rios navegáveis. Então, é como se fosse, né, uma sequência ali das águas. Tem que dar a oportunidade, inclusive, das pessoas chegarem onde tem, né,
vamos supor que no Lago Corumbá, todo lugar que você compra tem que ter a opção de chegar na água. Então, tem que dar essa servidão de trânsito para possibilitar tanto fiscalizar, como também, né, aos particulares chegarem ali na beira da água. Por mais que você tenha o seu terreno, você não pode fechar ele todo. E lagos, rios e correntes de água, né, que são todas as partes aí de água doce, né, dentro do nosso território, e também os terrenos marginais dessas localidades que têm água doce, e também são da União. Então, tudo que vale muita coisa também, né, são aí da União. Alvéolos e leitos abandonados, né, rios de águas públicas que vieram a abandonar naturalmente seu leito. É aqueles, né, que às vezes está ocorrendo numa localidade, seca, e depois de um tempo ele volta, né, a ter água novamente. No caso, se a água que voltou ou que sumiu for decorrente de uma obra do poder público, deveria manter o leito original do rio, e inclusive indenizar, né, os proprietários que tiverem imóveis perto e que deixaram de ter, né, esse usufruto dessa água. Imagina uma pessoa que... Boa noite, Ana Cássia. Imagina uma pessoa que se utiliza dessa água para, no caso, da água para animais, né, que cria vaca, ou às vezes planta alface, utiliza isso para irrigar, e de repente o leito do rio seca ou muda, né, o seu curso. Então, no caso, tem que ser indenizado esses ribeirinhos, né, ou dar uma outra opção, tipo como é que chama aquele que tira água lá do fundo, que eu esqueci agora? Um poço artesiano, ok? Faixa de fronteira é a faixa de 150 mil quilômetros de largura ao longo, né, das nossas fronteiras. Então, nós temos a fronteira de água, né, lá pelo mar, mas temos as fronteiras secas também, né, que aí faz a divisa com outros países. Também ela é protegida e ela também é da União. Tudo que for mina, jazida e quedas d'água também são da União, porque esses recursos minerais, né, principalmente em relação à energia elétrica, água, né, para poder, água potável para abastecer as cidades, isso tudo também pertence à União. Só vai ser dos estados e municípios o que a União não quiser, tá? Todos os outros bens são da União. As ilhas, né, pertencentes à União, as ilhas fluviais lacustres, né, no caso aí são principalmente as linhas oceânicas e costeiras, também são da União, a fauna silvestre, né, que são os animais de qualquer espécie e que vivem aí dentro, né, dessa parte protegida do país, então tem algumas localidades que isso vira um patrimônio público, inclusive, né, com uma preservação ambiental. Então, é para proteger os animais, por isso eles também são destinados, né, à propriedade da União. Esses bens públicos, em algum dado momento, em caso de necessidade, poderá haver intervenção por parte, né, no caso do poder público. Então, os bens que são da União, eles não podem sofrer aquelas restrições normais dos particulares. Ele não vai poder ser usucapido, ele não pode ser penhorado, ele não pode sofrer nenhum tipo de intervenção, mas o poder público pode intervir na propriedade do particular. Por quê? Porque tem que dar destinação adequada para todas as localidades, tanto urbano quanto rural. Então, principalmente fundamentada na supremacia do interesse público, que é aquele primeiro dos princípios que vocês viram nesse semestre, e também quando há prática de ilegalidade por parte do particular. Então, se aquela pessoa, ela está, né, vamos supor, cometendo crimes, e comprou aqueles imóveis com o dinheiro do crime. Se for comprovado realmente que isso decorre, né, de um crime, aquele dinheiro daquele imóvel, aquilo vai ser, né, no caso, ter uma intervenção do poder público. E isso vai passar
né, vai ser penhorado, vai ser aí, né, no caso, vai fazer um leilão desses imóveis e esse dinheiro vai ter que dar uma destinação, ou para o próprio poder público ou para aplicação no impedimento dessa contravenção ou do crime. Então, vai aplicar em políticas públicas, vai aplicar na segurança, aí tem que verificar cada caso concreto. Quais são os meios de intervenção na propriedade particular feitas pelo poder público? Então, aqui nós temos, né, a desapropriação, ela pode ser ordinária, né, ou clássica, que é a mais comum, quando acontece necessidade pública, ou por causa de utilidade pública, ou por interesse social. E nós temos também a extraordinária. Dentro dessa desapropriação, nós vamos ver cada uma daqui um pouco. Aqui eu vou citar para vocês só os tipos. E também a limitação administrativa, né, quando tem uma imposição do poder público, limitando o pleno exercício e o gozo daquele imóvel, a servidão administrativa, a requisição e o tombamento. E aí nós vamos ver cada uma desses meios de intervenção feitos na propriedade particular pelo poder público. A intervenção desapropriação é a nossa primeira. A desapropriação é tirar, né, o poder público, ele tira, né, do seu dono a propriedade. Então, ele vai desapropriar, ele vai falar assim, eu vou tirar de você esse imóvel porque eu quero passar uma rua aqui, bem em cima da sua casa. Eu preciso do seu imóvel porque eu vou fazer um trevo aqui, ó, bem onde que era a sua casa. Então, independente né, da sua necessidade, é necessário para o poder público, porque ele precisa daquilo ali, a não ser que haja, né, alguma obediência à necessidade pública, caso é um interesse público, utilidade pública ou interesse social. Eu preciso da sua casa, mas aqui ela tem foi tombado pelo patrimônio histórico. Aí vai pensar no cada caso a caso e não vai haver desapropriação. Mas se não for um caso desse de exceção extrema, em caso de necessidade do poder público, ele vai poder desapropriar o seu imóvel de maneira compulsória, né, obrigatória. Então, ele vai tomar para si esse imóvel e vai indenizar o proprietário. No caso aqui, a desapropriação, ela pode ser classificada aqui inicialmente de duas formas. A desapropriação ordinária, no caso, intervém na propriedade do particular, né, transfere esse bem para o patrimônio público por razões de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social e vai indenizar. Não sei se vocês já viram ali indo para o Corumbá, na hora que você passa, tem estrada, né, com asfalto, tudo direitinho, e tem um pedação só de terra. Aí depois você volta para o espaço de novo. Então, aquilo lá, o que aconteceu? Tem uma viúva, né, que tem um imóvel ali naquela localidade, uma terra ali, e aí ela não aceitou a indenização do poder público para aquela estrada passar ali. Então, ela não autorizou que fizesse a estrada, mas a estrada precisava ser passada ali. Então, tá uma briga na justiça até hoje, porque ela não aceita que tenha uma limitação ali no imóvel dela. Mas já foi desapropriado, né? Só falta terminar a burocracia para indenizar e poder passar o resto do asfalto ali. Naquele caso, por necessidade pública ou, né, utilidade pública, como queira, vai sim passar a estrada e vai ser, né, daqui a um tempo asfaltado. A desapropriação extraordinária, ela já é a intervenção do poder público na propriedade particular por não estarem de acordo com os ditames da função social da propriedade. Ou seja, você tem uma terra aí, uma fazenda, e você não produz nada naquela localidade. E precisa assentar um monte de sem terra que está ali naquela localidade. Então, ele vai desapropriar a sua terra para colocar aquelas famílias que precisam naquela localidade. Aí a desapropriação extraordinária, em caso extremo, porque você não deu uma função social na sua propriedade, não plantou nada, não produziu nada, e está lá só as terras lá, né, sem produzir nada. A desapropriação, então, nessa ótica pela Constituição Federal, ela também pode ser chamada de desapropriação comum ou especial. A comum, então, vai ser essa para a utilidade pública, que a gente viu primeiro, a ordinária, e a especial, a Constituição Federal diz que é nesse caso que não obedeceu o plano diretor, precisa ampliar o espaço da cidade,
ou mesmo para a realização dessa reforma agrária que a gente acabou de falar. Então, num caso extraordinário, extremo, também vai haver essa intervenção na propriedade, e a Constituição Federal chama de nome diferente, chama de comum especial, o que a doutrina chama de ordinária extraordinária, mas são a mesma coisa. Também temos a limitação administrativa. Nesse caso, o poder público impõe a quem tem uma propriedade, né, uma obrigação de fazer ou não fazer, né, para garantir que a propriedade atenda a sua função social. Então, no caso, você não está dando uma destinação adequada, não construiu o muro, não construiu a calçada e tudo, então, assim, ele vai utilizar, né, vai, inclusive, fazer o que precisa ser feito, né, no seu imóvel, e vai mandar a conta. Então, tem que sim, né, ter a garantia de limpeza. Não fez a limpeza do lote. Ele vai lá, vai fazer a limpeza do lote e vai mandar a sua conta junto com o seu IPTU. A servidão administrativa é quando o poder público utiliza o seu imóvel. Precisa passar uns canos da prefeitura aqui embaixo da sua casa. E aí você fala, não, mas aqui é minha casa, como que você vai passar os canos? Vou passar porque eu preciso. No caso, então, ele vai, né, utilizar uma parte da sua casa, vai furar lá e passar os canos que precisa para que esse serviço público seja feito. Então, ele não vai tirar o uso seu da sua propriedade, mas ele vai utilizar como uma servidão. Precisa ampliar essa rua que passa aqui a rua de frente à sua casa, mas não tem espaço suficiente. Vai tirar uma parte do seu imóvel para poder passar, aumentar, ampliar a rua. Então, vai fazer desde que precise o poder público. Temos a requisição, que é o direito do poder público se utilizar de propriedade particular em caso de perigo iminente. Eu vou fazer uma requisição de uso agora porque eu preciso, agora na hora da pandemia, eu preciso utilizar essa casa que é aí do lado do hospital para poder colocar os médicos que não conseguem voltar para casa porque, né, estão na frente direta do Covid-19. Então, eu preciso de um lugar para poder colocar eles, né, para poder eles descansarem. Eu vou requisitar essa casa, e aí de um particular, vou utilizar e depois eu indenizo. Ou então teve um enchente e eu preciso do quintal dessa casa aqui para poder colocar, né, uns colchão ou colocar as pessoas que estavam aqui desabrigadas. Eu utilizo e depois eu indenizo. E o tombamento? Tombamento é um ato administrativo, né? No caso, o poder público vai fazer esse ato documentado para preservar aquela localidade que tem algum valor histórico, cultural, arquitetônico ou ambiental. No caso, vamos supor, o Coreto lá de Goiânia. Ele precisou ser tombado para proteção. Então, no caso, né, fez todo um levantamento em relação a isso, foi tombado pelo poder público, e isso foi protegido para as futuras gerações. Então, no caso, é necessário para a população que isso seja protegido, né, para não ser destruído, e inclusive a pessoa tem limitação para fazer qualquer intervenção na sua casa. Ela não vai poder pintar de qualquer cor, ela não vai poder fazer reforma do jeito que ela quiser, então tudo tem que pedir, né, autorização quando o imóvel for tombado. Então, é um ato administrativo que limita o direito de propriedade também. Então, a desapropriação ela passa aí por essas fases. A declaratória, onde faz, né, o documento em relação à declaração, um processo administrativo para poder acontecer efetivamente a desapropriação. Então, vai fazer, né, no caso, antes de indenizar, uma declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. É o procedimento em si para, no fim, acontecer a desapropriação. A fase executiva já são todos os atos expropriatórios. Então, vai retirar o imóvel, vai indenizar e vai efetivar toda a documentação. Então, primeiro faz o procedimento, a fase executiva é quando vai finalizar. O instrumento, né, da desapropriação é um decreto expropriatório, ou então pode fazer uma lei, né, de efeito concreto destinada especificamente para isso. Pensa que no João Leite
foi indenizada aquelas pessoas que tinham aquela área rural ali, né? Foi medido tudo antes, e aí foi indenizado, foi tudo feito, né? Um decreto expropriatório, e aquelas pessoas que tinham ali sua moradia naquela localidade foram indenizadas, depois colocou aquela água ali para poder represar para abastecer Goiânia. Então, isso tudo foi feito através de uma desapropriação. Ali também no Corumbá 4, lá na Serra da Mesa também, foi da mesma forma, desapropria, indeniza e depois faz as coisas para ter essa água, né, para poder produzir energia elétrica ou mesmo para abastecer as cidades. O conteúdo que tem que ter o decreto ou essa lei. Principalmente, fundamento legal justificando essa desapropriação, identificação específica discriminando o bem, né, dizer que vai ser desapropriado, e destinação que vai ser dada. Então, ele tem que ter todos os requisitos básicos e obrigatórios para explicar por que e para que foi feito. Os efeitos. Submete-se à força do Estado, porque é obrigatório, fixa as condições que o bem se encontrava antes e que jeito que é aqui para ficar depois. O poder público tem direito de entrar no bem, né, para poder fazer a verificação, o levantamento. Então, a pessoa, por mais que seja dela a propriedade, ela tem que obedecer, né, a pessoa, no caso, o poder público entrar e fazer o levantamento. O começo do prazo de caducidade, a necessidade ou utilidade é de 5 anos, interesse social 2 anos. Então, depende, né, da necessidade aí, tem que ser tudo feito conforme a lei. A exigência do contraditório e ampla defesa nesse processo administrativo que vai ser levantado, né, para poder verificar todos os requisitos com direito à ampla defesa, né, previsto, inclusive, na Constituição Federal. Em regra, o rito é ordinário, né? Tem algumas características especiais quando é necessário, e a indenização depende do valor do bem, da benfeitoria. Ah, tem uma casa boa e tem o chiqueiro dos porcos, tem onde ficam as vacas, tudo isso tem que ser mensurado. Lucro cessante é aquilo que a pessoa deixou de ter, né, em relação porque vai ser desapropriado aquele bem, então tem que fazer o levantamento do dano material chamado lucro cessante também, então ele tem uma renda ali com tirada de leite, venda de queijo de tantos R$1.000 por mês. Isso também tem que ser mensurado, porque a pessoa vai deixar de ter essa renda. Danos emergentes, né, por tudo que for dano material e moral em relação a isso. Juros moratórios e compensatórios, correção monetária e honorários de advocatícios. Também tem que tudo ser verificado no valor da indenização. E trouxe para vocês também 3 modalidades de desapropriação, né, através da imposição do poder público, que são as mais importantes, que são aquela por zona ou extensiva, que no caso, em regra, não era para ter a desapropriação, mas já que teve, ela tem que buscar o destino determinado que foi proposto. No caso, pode ser que eu falo assim, eu vou fazer esse trevo e vou utilizar essas 6 casas aqui na localidade. Só que quando foi fazer, viu que precisava de mais espaço. Então, pode ser que eu utilize mais ainda, mais espaço. Então, se tiver mais necessidade, fiz o trevo, mas agora precisa ampliar para dar mais segurança para a sociedade, para a população que frequenta aqui essa localidade. Então, pode ser que mais área vai expandir, ou seja, é uma área extensiva. Um exemplo disso é aquele trevo que vai ali para Corumbá, que está precisando fazer e vai ser feito, vai ampliar aquele trevo ali e vai desapropriar mais casas ali naquela localidade, porque ficou pequeno e fica ali, como é que fala? Toda vez que as pessoas vão passar, fica todo mundo atolado ali, porque só passa uma via, então vai aumentar, ampliar aquela localidade. Também tem a desapropriação indireta, e no caso, né, teve todo o procedimento legal, só que pode ser que o poder público ele tome posse antes de indenizar e antes de fazer todo o levantamento por uma necessidade urgente. Então, toda vez que tem essa intervenção do Estado que impossibilite a pessoa, o proprietário, do uso e do gozo do bem, ou seja, não pode utilizar amplamente o seu direito de propriedade, então também
existe essa modalidade de desapropriação que tem que ser verificada e indenizada também. Pode ser que, às vezes, ele utilize só temporariamente, ou pode ser que ele utilize ad eterno, e aí ele vai ter que desapropriar mesmo e fazer o pagamento total. E também existe a desapropriação para industrialização ou urbanização. Então, é aquela ampliação do plano diretor que a gente estava falando. A cidade de Anápolis, ela sofreu uma ampliação do plano diretor na última mudança, para ali, aquela área ali do Filósofo, ali na área da Coca-Cola. Então, a cidade vai crescer para lá. E pode ser que tenha necessidade de aumentar, né, uma área pública para aquela localidade. Então, parece, ou o novo DAIA, que vai ser construído também. Então, se precisar de ampliação para distritos industriais ou urbanos, pode haver também a desapropriação por utilidade pública, para poder, né, dar conta dos serviços sociais daquela localidade. Pessoal, então nós finalizamos aqui. Esse é o nosso conteúdo aí, nós finalizamos a parte dos bens. Deixa eu voltar para vocês aqui. Em relação ao conteúdo, ok. Em relação ao conteúdo, então, nós já finalizamos, né, em relação aí aos bens públicos, nossa última matéria, e agora eu queria fazer com vocês a correção do trabalho. Em relação aos bens públicos, vocês querem fazer alguma pergunta? Não, né? Todo mundo caladinho? Só se você pudesse falar sobre os bens dominicais, outra vez. Só ali sobre o conceito, novamente. Os bens dominicais são todos os bens que são do poder público. Então, o prédio da prefeitura, o prédio da Câmara, tudo que é efetivamente registrado pelo poder público. Então, são os hospitais públicos, as escolas públicas, porque tudo que for um serviço público direto, que é aquele prestado pelo próprio Estado, Estado entendido como município, Estado, ou União, ou Distrito Federal. Todos esses, né, onde estão instalados os serviços diretos que são prestados pelo poder público e não pelas suas concessionárias, são chamados de bens dominicais. Tá? Entendeu? Sabe aquele lá na Praça das Mães, não tem um prédio lá que está meio abandonado? Lá era a prefeitura antes. Ele é um bem dominical, é um bem do poder público. Pode ver que ele não está alugado, ele não está feito nada, ele está lá abandonado. Por quê? Porque é um bem público, então ele só pode ter uma destinação pública. Enquanto não tiver uma destinação pública, ele vai ficar fechado. Entendeu? É um bem dominical, é um bem do poder público. Confunde com um bem de uso especial, porque é destinado à instalação de serviços públicos. Mas aí é porque você pega um imóvel que não necessariamente é público e põe um serviço para poder prestar ali. Então, vamos pensar lá no INSS, lá no centro. Aquele prédio, ele não é público. Aquele prédio, ele é cedido, é alugado para isso. Lá na Câmara, nós temos a presidência, que fica lá na praça, que é emprestada pela prefeitura, e nós temos 6 casas alugadas, que aí são o quê? Onde presta o serviço público, mas aquele imóvel não é público. Ele não está registrado no nome público, ele está registrado no nome particular, entendeu? Então, bem de uso especial. Então, eu estou usando para um fim público, mas ele não é público. Entendeu a diferença? Tá, então, esse exemplo dessas casas que são alugadas, que seriam os bens dominicais. Isso mesmo. Tá bom, que às vezes é emprestado, então não posso falar que foi alugado. Às vezes ele é emprestado, ele é permutado, né? Ele é só utilizado, né? Às vezes não vai pagar nada por ele. Então, pode ser que não seja alugado, mas o melhor exemplo é o alugado, para poder ficar mais fácil. Tá bom, então, entendi. Obrigada. Então, tá. Vocês querem que eu vou só dando as respostas ou vocês querem acompanhar comigo as respostas na folha, no PDF? Espera um pouquinho, professor, eu vou pegar a minha folha. Tá bom, eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que fica mais didático. Deixa eu abrir aqui, qualquer dúvida vocês me perguntam. Trabalho 2, esse. Ok. Estão conseguindo ver a tela do trabalho? Questionário, direito administrativo, segunda VA. Sim ou não? Ainda não apareceu para mim.
Deixa eu ver se eu compartilhei. Ah, tá, aqui. E ver agora se está aparecendo. Está aparecendo? Já. Agora sim. Ok. Pronto, Mônica? Podemos seguir? Já peguei, pode. Ah, tá. Então, vamos lá. Pessoal, então, questão 1 são atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Então, a questão que está errada, né, que é o exceto, é a finalidade, que a finalidade é o ff.com, que a gente falou lá, né? Então, ela não estaria aqui, porque ela seria o quê? No caso, a resposta do 2 aqui, né, já está até embaixo. Complete as lacunas da frase a seguir e assinale a alternativa correta. Finalidade é o efeito imediato do ato, é o objetivo decorrente do interesse coletivo indicado pela lei, buscado pela administração. Motivo é pressuposto de fato e de direito que leva a administração a praticar o ato. Já a forma é um aspecto formal que constitui garantia jurídica para o administrado e para a administração, possibilitando o controle do ato. Letra correta, D. E no caso aqui de cima, são atributos, né? No caso aqui, que a gente está vendo, são atributos. E aqui embaixo, são os requisitos de validade. Aí já são forma, competência, finalidade, motivo e objeto. O ff.com. Quanto à extinção do ato administrativo, é correto afirmar, letra C, um ato administrativo perfeito e eficaz pode tanto ser anulado ou revogado conforme o caso. Anulado quando tem, né, aí algum vício que não tem jeito de ser consertado. São nulos os atos, né, evados de vício. Ou revogado em caso de necessidade, interesse da administração pública. Questão 5. No que se concerne aos atributos do ato administrativo, é incorreto afirmar. Letra A. Presunção de legitimidade depende de previsão legal. Nem sempre, né? A legitimidade aí, ela pode também estar dentro, né, de um ato normativo do órgão. Letra 6, ou número 6. Marque a alternativa que apresenta um exemplo de ato administrativo vinculado. A anulação de aposentadoria voluntária por vício de legalidade quanto a objeto. Se tem um vício de legalidade quanto ao objeto, né, ele tem que ser anulado, porque tem aí eivado de vício, igual a gente acabou de falar na questão anterior. 7. São sempre vinculados os seguintes elementos do ato administrativo: sujeito e finalidade. No caso, o sujeito, por causa da competência, né, está prevista na lei quem que é o competente para cada ato dentro do órgão administrativo, e a finalidade, que desde que você fundamente qual que é a finalidade daquele ato, você tem que cumprir. Então, é um ato, esses dois são vinculados. Sobre as espécies do ato administrativo, considere. Então, correta apenas a 1 e 3. Licença é o ato administrativo vinculado por meio do qual a administração confere ao interessado consentimento para o desempenho de certa atividade. E a 3. A autorização é o ato administrativo pelo qual a administração consente que o particular exerça atividade ou utilize bem público no seu próprio interesse. Então, é a autorização que a gente acabou de ver aí na última aula. Questão 9. Assinale a letra que contém a ordem que expresse a correlação correta. Então, nós temos um ato vinculado, a aposentadoria compulsória por implemento de idade, a 2, ato discricionário, gradação de penalidade em processo administrativo, revogação de processo licitatório é um ato discricionário, porque no caso eu posso escolher, né, revogar ou não. E as duas últimas, atos vinculados, exoneração de servidor em estágio probatório, em caso, né, de comprovação, e concessão de alvará para atividade comercial, também, né, um ato vinculado, porque no caso de deu alvará, tem que cumprir, exceto algumas exceções excepcionais. Serviços públicos. Questão 10.
Sobre os serviços públicos privativos ou exclusivos do Estado, assinale a alternativa incorreta. Então, a incorreta é a letra B. A prestação indireta de serviços públicos privativos do Estado é realizada por intermédio de delegação a empresas estatais. Pode ser concessão, né? No caso, a delegação é o ato de conceder. Pode ser concessão ou pode ser também a permissão. Então, por isso que está errado. Questão 11. Cabe à administração pública a prestação dos chamados serviços públicos, diretamente ou mediante outorga, ou ainda em regime de delegação a sujeitos privativos. No caso, o ato de delegar, né, a particulares a prestação de serviço público. Sobre o tema, considere as afirmações abaixo. Estão corretas a 2, 3 e 4. Então, 2. Uti singuli, né, aquela individualizado ou individuais, são serviços públicos mensuráveis para cada destinatário, que correspondem à cobrança da tarifa ou do preço público, que é igual se fosse o lixo que recolhe na sua casa, cobra do seu imóvel, por quê? Porque eu tenho registrado o meu IPTU, o meu nome e o meu CPF. Então, é destinário individualmente para mim e vai cobrar só de mim, eu que tenho o imóvel. A 3 está certa, a aplicação da teoria da imprevisão pode recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo, é uma repercussão do princípio da continuidade de serviço público, porque no caso, né, se você permite que uma empresa preste o serviço para você, em caso imprevisto, vamos supor agora da pandemia, limpeza e gastou mais produto químico, não tem como você prever isso. Então, pode ser que tenha uma adequação no seu contrato administrativo de até 25% a mais, desde que comprove, né, esse aumento, né, e essa necessidade de aumento no pagamento. E a questão 4 também, a mutabilidade do regime jurídico na prestação de serviço público delegado é sustentada no princípio da supremacia do interesse público. Então, no caso, né, se houver necessidade de ter alteração no serviço público, pode ser também por causa da supremacia do interesse público, que é um dos princípios, né, que nos rege. Questão 12. Com base na Lei 8.987, de 95, assinale a afirmativa correta. No que concerne à política tarifária das concessões, tem-se, em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. É o que a gente acabou de falar, da alteração de até 25% no valor. 13. Considerando o regime jurídico constitucional incidente sobre a prestação de serviços públicos privativos do Estado no Brasil, assinale a alternativa correta. A correta é a letra D. Sua competência prestacional é estabelecida explicitamente pela Constituição Federal, em caráter enumerativo e exaustivo, quando se trata da União. Então, aqui no caso, vai estar previsto na Constituição Federal. Questão 14. No que se refere à figura da intervenção prevista no âmbito das concessões e permissões de serviços públicos, assinale a opção correta. Letra D. A intervenção não demanda a prévia observância aos princípios do contraditório e ampla defesa. Porque no caso, né, da intervenção, ela é urgente. Então, não dá para esperar, né, primeiro ter a defesa para depois você ter o que você precisa intervir. 15. Nos termos da Constituição Federal, é serviço privativo da União o serviço postal. Inclusive, isso, né, está descrito na Constituição Federal, que é o serviço exclusivo, né, da União. Os serviços públicos constituem obrigação do poder público, que pode prestá-los diretamente ou mediante concessão ou permissão, sempre através de licitação, né? No caso, nós vimos que é obrigatório. Aqui, sobre licitação, tem marque a verdadeira ou falsa. Nós temos, então, verdadeira. Quando as propostas consignarem preços incompatíveis com os fixados por órgão oficial, a administração poderá proceder à adjudicação direta dos bens ou serviços por valor não superior ao constante no registro de preço ou dos serviços. Então, tá verdadeiro porque se você tem propostas que não tem preço que dá certo com o órgão oficial, então, no caso, você utiliza a contratação direta desde que esteja, né, abaixo do valor de mercado.
A segunda está falsa. Pelo princípio da adjudicação compulsória, o licitante vencedor tem direito adquirido à celebração do contrato administrativo, ele não tem direito adquirido nenhum, tá? Essa adjudicação não é compulsória, né? Ela é discricionária, vai adjudicar somente depois que verificar todos os requisitos. Então, o licitante, mesmo ele sendo vencedor provisório, deu o maior lance, ou ele deu o melhor preço, né? Um preço mais baixo. Então, mesmo assim, ele não tem direito adquirido. Somente depois que ele assina o contrato, que tem a homologação e a adjudicação, né? Cada um pelo seu competente, a pessoa competente para poder fazer esse ato, é que depois ele é chamado para assinar o contrato. E só tem efetividade depois do contrato publicado também. Porque se você assinar o contrato e deixar na gaveta também, não tem nenhum direito. E tem que prestar o serviço também, ou entregar o objeto. Agora, 1, 2, 3. A 3 é verdadeira. A singularidade do objeto é pressuposto básico para a inexigibilidade de licitação na contratação de serviços técnicos profissionais especializados. Imagine se tem uma pessoa que só ela presta aquele serviço. Então, é muito singular aquele serviço. Então, só tem aquela pessoa que faz aquilo daquele jeito. E eu preciso daquilo. Então, eu preciso pintar o rosto do presidente. Somente essa pessoa faz esse desenho nessa técnica que eu quero. Então, vai ser essa pessoa, porque só ela faz. Então, vai ser uma inexigibilidade, tá? A 4, verdadeira. A declaração de dispensa ou inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses previstas na lei de licitação, caracteriza crime punível com a pena de restrição de liberdade na forma estabelecida na Lei 8.666 de 93. Então, aí, verdadeira. A última questão, falsa. As hipóteses de dispensa de licitação exigem instauração de processo de justificação, o mesmo não ocorrendo nos casos de inexigibilidade. Haja visto que, nesse caso, há inviabilidade de competição. Nada disso. Na dispensa e inexigibilidade, você tem que comprovar, mostrar, fazer o processo administrativo e fundamentar tudo isso. Inclusive que, na inexigibilidade, você tem que comprovar que só aquele pessoa presta aquele serviço. Vamos supor, eu tenho que pagar a energia desse imóvel, né, que eu alugo da prefeitura. Eu alugo de um particular para utilizar para a prefeitura. Então, eu tenho que mostrar que somente a CELG é que me fornece a energia naquela localidade, para fazer a inexigibilidade, para conseguir pagar a conta de energia. Então, no caso de inexigibilidade, você tem que demonstrar que só é aquele que pode ter que fornece aquele serviço, ou, no caso da dispensa, aquele limite de valor, né, que a gente viu, então, 17.600, se está naquele valor, agora na pandemia tem valores diferenciados para enfrentamento ao Covid, mas, na geral, é 17.600, né, que é 10% do valor lá que a gente viu da carta convite. Então, se for até esse valor, a dispensa tem que ser comprovada, inclusive, com no mínimo 3 orçamentos. Então, tem que ter um processo administrativo para ambos, tá? Questão 18. Em regular processo de licitação na modalidade de concorrência para aquisição de microcomputadores e demais materiais de informática, concluída a fase competitiva, foi o feito submetido à apreciação da autoridade competente para aprovação do certame. Nesse momento, avaliar o processo licitatório, tendo vislumbrado vício na fase de habilitação dos licitantes, pois a comissão de licitação havia habilitado a empresa que apresentou atestado de capacidade técnica em desconformidade com as exigências do edital. A autoridade administrativa resolveu revogar a licitação, expondo em suas razões de decidir que a existência de vício implica necessariamente o desfazimento do certame. Com relação a esse caso, assinale a alternativa correta. Letra C. A fase de habilitação visa a aferição das condições técnicas para a garantia do cumprimento do objeto contratual, que é aquele documento de atestado de capacidade técnica. De sorte que, constatando a existência do vício no certame, a autoridade administrativa deve promover a sua invalidação com efeitos retroativos, assegurando aos licitantes o direito ao contraditório e ampla defesa. Então, no caso, ele vai poder, né, no caso, não dar andamento a essa licitação, desde que dê, né, o direito à ampla defesa e contraditório aos licitantes. Questão 19.
Sobre a licitação, é correto afirmar. Letra B. O rol de modalidades de licitação constante na lei é taxativo, não podendo o ente federado conceder outras figuras, outras figuras ou combinar regras procedimentais. Aquelas modalidades que a gente viu para a licitação, ela tem que ser obedecida ipsis literis às regras para cada uma das modalidades. Então, se é convite, o prazo é aquele, está previsto, os documentos, a forma, se é pregão, também tem que obedecer o prazo de 8 dias, também tem que obedecer a forma e todos os procedimentos. Cada licitação tem a sua regra própria e tem que ser obedecida e não pode misturar elas. Considerando o que dispõe a Lei 866 de 93, marque as alternativas como verdadeira ou falsa. Primeiro, a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da eficiência e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. No caso, aqui está falso porque, por causa do início, a licitação destina a garantir a observância do princípio constitucional da eficiência. No caso, a eficiência, né, ela tem que ter nos atos da administração pública. O que busca a licitação é a observância da proteção do patrimônio público, a obediência às regras, obediência também, né, à legalidade e realmente selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Então, esse princípio da eficiência é que está errado. Questão 2. A empresa de prestação de serviços técnicos especializados que apresente relação de integrantes de seu corpo técnico em procedimento licitatório ou com elemento de justificação de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidos integrantes realizem pessoal e diretamente os serviços objeto do contrato. No caso, se a pessoa é técnica e foi para contratado para ela prestar, então ela que tem que prestar, porque você só contratou aquela empresa porque tinha aquele pessoa que prestava aquele serviço. Vamos supor, eu preciso de um contabilista, tem que ser um contabilista que faz o serviço para mim. Não importa se tem 30 pessoas lá naquela empresa. Que eu contratei foi o contabilista. Então, o contabilista, ele foi a pessoa, o expert, né, da prestação de serviço técnico que eu contratei, ele que tem que prestar. Qual que eu parei? 1, 2, 3. Alienação de bens da administração pública subordina a existência de interesse público quando imóveis, dispensa licitação no caso de dação em pagamento. Então, temos aí a terceira, né, verdadeira. A quarta é falsa. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência, tomada de preço e concurso, bem como na dispensa e inexigibilidade. No caso, é em todas, né? Não é só nessas. Então, eu vou ter um contrato. Agora, a dispensa e inexigibilidade, pode ser que eu não faça um contrato, porque eu posso utilizar a nota de empenho, eu posso utilizar a nota fiscal, eu posso utilizar vários outros instrumentos que não o contrato, tá? Não é obrigatório. A última verdadeira, a administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. Eu nos meus contratos lá da Câmara, eu coloco que ele não responde solidariamente, mas em caso subsidiário, né, da empresa não pagar, realmente a administração pública, ela responde. Questão 21. Tendo em conta o texto do artigo 38 da Lei de Licitação, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas abaixo. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura do processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta do seu objeto e do recurso próprio para a despesa, que é a dotação orçamentária. Então, tá certo, né? Primeiro, você inicia abrindo o processinho, que é a abre a capa, né? Você vai autuar, vai descrever o objeto e vai, né, verificar se tem dinheiro para poder pagar através da dotação orçamentária, que é o recurso da despesa. Questão 22.
A licitação é dispensável nas seguintes hipóteses: inciso 1 e 2, guerra ou grave perturbação da ordem e desinteresse pela licitação anterior. Você fez a licitação, ninguém compareceu. Aí você vai fazer outra e ninguém compareceu. Na terceira, você já pode contratar diretamente, porque aí vai ser dispensável, porque ninguém tem interesse em participar daquela licitação. Desde que seja preço de mercado, né? Que se você estiver utilizando de fraude, aí não. Questão 23. O Estado iniciou um processo licitatório sem respaldo orçamentário. Aí a dotação orçamentária faltando. Tendo celebrado o contrato com a empresa licitante vencedora. Como que ele vai fazer um contrato se não sabe se tem dinheiro para pagar? O Tribunal de Contas da União, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, determinou ao chefe do Executivo que anulasse o contrato e a licitação prévia. A empresa contratada deveria ser ouvida antes da decisão do Tribunal de Contas? Sim, como corolário da garantia constitucional da ampla defesa contraditória. Inclusive, está na Constituição Federal, né, essa previsão. Agora, nós vamos, então, para a parte de contratos administrativos. Questão 24. Pessoal, vocês querem só a resposta ou quer que eu continuo lendo? Se quiser só as respostas, a gente passa também. Mônica? Pode ser só a resposta, professora. É, porque às vezes fica meio cansativo, que tem umas grandes, né? Então, a 24, letra D. Se tiver alguma dúvida, me pergunta, então, tá? Porque essa questão tá bem fácil mesmo. Então, 24, letra D, marca aí. A 25, letra E, de elefante. A 26, letra D, de dado. A 27, letra E, de elefante. A 28, letra A, de amor. 29, letra A também. Se eu tiver rápido, me fala. Questão 30, letra D, de dado. Questão 31, B, de bola. Questão 32, D, de dado. Questão 33, letra B, de bola, fato da administração. 34, letra A. 35, letra D, de dado. 36, letra A, de amor. Questão 37, letra A, de amor também. Questão 38 é sobre o tema de hoje. Então, vamos... deixa eu ver se essa... Ixi, mas é grande também. Então, vamos... 38, letra B, de bola. 39, B, de bola. Professora? Oi. Pois não. Sobre a 38, por que é alienar independente de autorização legislativa? Deixa eu ver aqui. A Saneago, Sociedade de Economia Mista, ou seja, ela tem patrimônio próprio particular, pretende alienar bem imóvel de sua propriedade. É particular, então ela não precisa, né, de autorização legislativa, porque é particular o bem dela. Ela tem uma autorização para prestar o serviço, mas tudo dela é dela. Ela não é, os bens dela não é público. São bens que são utilizados para o serviço público, são aqueles bens que você me perguntou, falou assim, é só alugado? Não, às vezes você autoriza aquela empresa a prestar aquele serviço, mas tudo é dela. Ela só vai prestar o serviço público. É bem justo especial, entendeu? Então, não precisa de autorização legislativa, porque o bem é dela, particular, ela pode fazer o que ela quiser. Ela só não pode deixar de prestar o serviço. Entendeu? Entendi. Obrigada. Agora ficou mais fácil, né, com essa aqui. 39, letra B, de bola. Se tiver alguma dúvida, pergunta, gente. 40, letra D. Vamos ver essa. O Estado dá pretende alienar seu bem do seu patrimônio para obtenção de receita a ser aplicada em atividades de assistência social. Quanto à alienação dos bens públicos, deve concorrer a autorização legislativa e licitação do bem dominical, porque o bem é público. Então, o bem dominical é um bem público e para vender precisa de licitação. Perfeita a questão. 41, letra B, de bola. 42, letra B, vamos ler essa. O município Y pretende resolver problema criado pela falta de túmulos no cemitério local.
de administração pública e situada em terreno da mesma, ou seja, né, público, ampliando a oferta de jazigos para acolher os munícipes nesse momento de perda. No que concerne à natureza, pode-se afirmar que os cemitérios públicos são bem de uso especial, que aí, no caso aqui, ele seria de uma parte... Não, mas no caso ele está sendo administrado público, situado no terreno de mesma natureza. Essa questão está errada. E essa 42 aqui, vocês deixam ela, eu vou mandar a resposta depois. Eu vou ver aqui, porque eu acho que essa aqui está errada. 43, letra B. 44, D de dado. 45, D de dado também. 46, A de amor. 47, letra C. Ó, 48, letra A, terra devoluta, bem dominial, né? 49, letra E. 50, letra E. 51, letra C. 52, letra A. E 53, letra D. Alguém perdeu alguma resposta? Não, eu consegui pegar todos. Pegou? Ok, deixa eu voltar com vocês aqui. Pessoal, então, deixa aquela questão, eu mando depois corrigidinha para você, Mônica. Eu vou mandar eu vou salvar ele em PDF e mandar para você também com as respostas, para quem ainda não acompanhou, porque só tem pouca gente hoje, né? E eu quero agradecer vocês pelo semestre, né, em que pés nós estamos aí nessa nova fase, né, de aulas online ao vivo aí, mas agradeço vocês pelo empenho no semestre, né, espero vê-los no semestre que vem. Próxima aula, na semana que vem, nós não vamos ter aula por causa da prova interativa, né, inclusive eu tenho um recadinho aqui para passar para vocês da direção, vou até pegar aqui, e na outra semana, eu vou entrar com vocês, então, para poder explicar a prova, mas eu vou mandar antes, espero que vocês façam, né, bem antes da prova, a gente tira as dúvidas, e aí, deixa eu só pegar o recado aqui, e aí eu preciso lançar as notas até no sábado, então, por favor, façam até sexta-feira. Ó, provas oficiais do segundo bimestre, disciplinas interativas e disciplinas blended. As provas serão no formato digital e realizadas pelo aluno do dia 4 até o dia 10/6. Assim que começar a prova interativa, vocês vão acessar lá no AVA, lá vai estar o link, vai estar explicando cada uma das provas. Se tiver um monte de prova para fazer, cada uma pode ser feita no seu momento, mas iniciou a prova, tem 3 horas para finalizar. Então, vou fazer uma prova de processo civil. Quando eu abrir a prova, eu vou começar e tem que terminar até 3 horas. Então, do dia 4 até o dia 10, pode escolher fazer a prova, mas quando começa, tem que finalizar, tá? E vai estar tudo disponível no AVA de vocês, tudo detalhado lá, explicado. Em caso de dúvida, entre em contato com o e-mail da Juliana, coordenadora, tá bom? E aguardo quem não enviou ainda as notas extras que eu vou lançar na prova e o trabalho de quem não fez. E agradeço vocês pelo semestre, né? Vocês são excelentes alunos, empenhados, e espero ver vocês no semestre que vem, né? De uma maneira presencial, né? Se Deus quiser, ou se não, estaremos aqui, né? Para poder passar o conteúdo para vocês, tá? Caso de dúvida, manda também aí pela Mônica, passa e eu faço a verificação, mando a resposta, ou às vezes na próxima aula mesmo a gente já responde. Então, semana que vem nós não temos aula, que nós finalizamos o conteúdo, e aí só no dia da prova, que vai ser no dia, deixa eu olhar aqui de novo, 19, né? Dia 19, mas eu mando para vocês antes, e também, então, todos os materiais, todos os links publicados no AVA, todos os links das aulas gravadas, das aulas do TIM, né, e também todo o conteúdo está lá no AVA, inclusive mais extenso, né, mais profundo do que a gente consegue ver aqui. E mandei os slides também para a Mônica, ela vai repassar para vocês, onde tem todo o conteúdo da segunda prova, né, que ficou um pouco extenso, porque ficou um pouco atrasado o início, por causa dos feriados, mas conseguimos completar aí a tempo, e agradeço muito vocês, viu? Alguém quer falar alguma coisa?
Mônica? Professora, eu que agradeço pela dedicação, pela... Imagina, gente. Eu que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Agradeço você imensamente, Mônica, pela ajuda, o apoio aí, o filtro com os alunos, porque sem você esse semestre não teria acontecido. Porque eu dependo muito dessa união de vocês aí comigo para poder tudo dar certo. E que bom que conseguimos finalizar a tempo, né? Todo o nosso conteúdo, não ficou nada para trás. Agradeço imensamente vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Beijo para todos. Beijo. Tá. E boa prova. Nós temos na outra semana. Vai dar tudo certo. Obrigada, professora. Obrigada por tudo. Obrigada, Viu? Maria. Tô com saudade de você. Beijo. Fica com Deus, tá? Você é um amor, tem dedicado também. Muito obrigada. Só tenho a agradecer, tá bom? Eu também. Só tenho a agradecer. Vocês são excelentes alunos. Obrigadão. Um beijo. Tchau para vocês. Obrigada. Vou parar a gravação, tá? Tá bom, obrigada.